Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos aqui então para mais uma aula da nossa disciplina de Instrumentação para o Ensino de Química 3. A gente vai dar continuidade à nossa discussão da última aula sobre avaliação, né, enquanto uma categoria didática no processo de ensino-aprendizagem. Na aula 1, a gente trabalhou sobre a avaliação do tipo objetiva, né? Então, avaliação escrita do tipo com questões objetivas. E na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre as questões discursivas, tá bom? Então, para ter um preâmbulo em cima do nosso material didático, que a gente deixou disponível lá na página do Moodle, nós temos uma ideia de que é uma continuidade da aula anterior, né? E aí, só que dessa vez o nosso objeto de discussão, o nosso objeto de análise, vai ser em cima das questões discursivas, né? Aquelas que são consideradas do tipo abertas, né? E aí, um outro aspecto também que a gente vai discutir nessa aula é a avaliação de atitudes, né? Considerando que quando a gente está trabalhando na sala de aula de química, a gente não trabalha só conteúdos e procedimentos, mas a gente também trabalha atitudes. E aí, também como um panorama geral dessa nossa aula, a gente vai trabalhar alguns critérios para elaboração dessas perguntas discursivas para uma questão, para uma prova discursiva, e a escala de Likert como um instrumento de avaliação de atitudes. Então, nossos objetivos para essa aula de hoje seria discutir os critérios para elaboração de perguntas discursivas, elaborar e analisar perguntas discursivas segundo critérios já bem definidos, né? A gente vai apresentar esses critérios e discutir, né, o terceiro objetivo, discutir a escala de Likert como um instrumento de avaliação de atitudes. Então, é isso que a gente tem como objetivo dessa aula de hoje. Eu vou tirar aqui o meu rostinho, porque para que não atrapalhe vocês aí no acompanhamento da leitura. Vamos lá, voltando aqui. Então, vamos lá. O que eu devo considerar na elaboração? E aí a gente foca um pouco nos documentos oficiais. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, no qual ele é orientado também por esses documentos legais, né, a BNCC, né, e entre outros, e ali eles vão apontar com relação às competências que vão ser objeto de avaliação em uma prova escrita. Então, o que é considerado nesse documento, né, no Enem, no documento orientador do Enem? Que os estudantes devem ser capazes de dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das diferentes linguagens, né, a linguagem matemática, a linguagem artística e a científica, que eles possam construir e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento na compreensão de fenômenos naturais, de processos históricos geográficos, da produção de tecnologia e das manifestações artísticas, que eles sejam capazes de selecionar, organizar e relacionar, interpretar dados e outras informações representadas de diferentes formas, né, para poder auxiliar a tomada de decisões e no enfrentamento de situações problema, que eles sejam capazes de relacionar essas informações que também são representadas de diferentes formas e conhecimentos disponíveis também em tanto numa situação concreta como uma pouco mais teórica, para que ele possa construir uma argumentação consistente, né, na relação desses dados com base no conhecimento científico, que o aluno seja capaz de recorrer aos conhecimentos que são desenvolvidos na escola, para que ele seja capaz de elaborar propostas de intervenção solidária na realidade, que ele possa se envolver na realidade e ter uma atividade, uma posição um pouco mais ativa, né? Que ele possa respeitar os valores humanos e considerar a diversidade sociocultural. Então,
Isso aí é o que está posto, né, nesses documentos que representam qual é o objeto de avaliação, que a gente deve considerar dos nossos estudantes do ensino médio. Bom, tá, se essas são as minhas, sugestões, o que eu devo, avaliar, então o que que eu tenho que pensar, né, que recomendação eu teria para elaborar perguntas discursivas, né, o que que eu devo considerar, né. Então a gente traz aqui algumas, recomendações. Primeiro, eh é recomendável, não é que isso é uma exigência, mas é recomendável que a gente possa, fazer perguntas que sejam situadas em determinados contextos, ele tem um contexto mais amplo. Veja, vamos voltar para a lâmina anterior. Se eu quero, que o aluno possa selecionar, organizar, relacionar, aqui o 3, né, interpretar dados, informações que vêm de diferentes formas, né, isso daqui é algo que eu preciso, não posso colocar uma pergunta muito objetiva, né, por exemplo, determine a massa de uma solução, cuja concentração será de 0,5 mol por litro. Eu quero preparar um volume com 250 mililitros. Então veja, ela é uma pergunta seca, né, vamos assim dizer, né, ela é completamente objetiva naquele sentido, né. Então, se eu quero trabalhar todas essas competências que estão aqui colocadas, então é recomendável que, a gente possa pensar em um contexto aonde a nossa pergunta vai, estar situada, né. A outra recomendação, né, quando eu estou elaborando a prova escrita, prova discursiva, é que o mesmo conteúdo ele não seja abordado em mais de uma questão, né, porque, eu quero trabalhar reações químicas, né, e aí eu vou ter 4 perguntas sobre reações químicas, né, então vamos tentar diversificar um pouco nesse sentido, né, para não ficar repetido, porque lembra que a gente pensou lá no plano da avaliação, então para cada pergunta, eu vou ter um determinado objetivo, então se eu tiver e um conteúdo, então se eu tenho o mesmo conteúdo com objetivos diferentes, tudo bem, mas se eu tenho a mesma pergunta com o mesmo objetivo, não faz sentido, né. A outra recomendação é que as perguntas não deverão possibilitar um espectro exagerado de respostas, né, porque vai dificultar a questão da fidedignidade daquela prova, né. Quer dizer, veja só, se eu elaboro uma pergunta no qual eu vou ter 10 possíveis respostas, né, eu não sei exatamente se eu vou conseguir alcançar, né, o objetivo que eu estou pretendendo, com aquela, pergunta, né. Então, buscar o mínimo de e além do que vai me dificultar também na correção, né. Uma outra recomendação é que a pergunta, não deverá exigir um domínio teórico e de raciocínio que extrapole o nível de exigência daquelas competências que a gente viu ainda há pouco, né. Não só as gerais, mas também as específicas para química. Veja, aqui ele não está querendo dizer de que você, tem que fazer uma prova fácil, não é isso não. É que você não pode usar determinados conteúdos que não estão, né, ou conteúdos ou habilidade de pensamento no qual não está previsto para aquele nível de ensino, né. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou trabalhando com a galera da primeiro ano do ensino médio. Então, eu não posso fazer uma pergunta que exija daquele aluno, da primeira série do ensino médio, conteúdo sobre, eletroquímica, por exemplo. Ele só vai ver eletroquímica no segundo ano do ensino médio, né, então não faz sentido, é isso que está sendo chamada a atenção aqui. A outra recomendação é que sejam indicadas com clareza, no enunciado de cada questão, a extensão e a profundidade das respostas. O que está querendo propor aqui é que você deixe, especificado, o que é que você realmente pretende. Olha, você vai ter 10 linhas para poder responder essa questão, utilizando uma justificativa baseado no conteúdo, né,
sei lá, da teoria dos orbitais ou algo assim, entendeu? Então eu vou deixando, especificando aquilo dali, então eu vou ter que deixar isso aí bem com bastante clareza. A outra recomendação é que os textos das perguntas não sejam muito longos, né? Porque senão o nosso aluno que está no ensino médio, além de ser muito cansativo para ele, né, dependendo do tamanho da prova, ele pode acabar se perdendo na leitura, né? Então, não é que a gente não vá usar o contexto, né? Você tem que usar o contexto, mas aquele contexto vai ter que ser utilizado para responder também. Então, vamos pensar um texto que não seja muito longo, sei lá, uma página, coisa assim. Isso é muito longo para um aluno, né? Outra recomendação é que nos textos ou figuras, esquemas, gráficos, utilizados para contextualizar o conteúdo, já que eu estou pensando nessa ideia de basear as perguntas em termos de contexto, elas devem constar apenas aquelas informações que vão ser necessárias para poder responder a pergunta. Então, eu vou falar, nossa, olha só, naquela cidade existia um campo muito bonito, aí conto uma história enorme sobre aquela cidade, sobre o lago, etc e tal, e aí eu coloco calcule a concentração, entendeu? Então, assim, eu tenho que colocar toda e qualquer informação que eu vou estar trazendo para o contexto, ela vai ter que ser necessária para o aluno poder coletar os dados, decodificar os dados que estão ali para utilizá-lo para responder a pergunta que a gente está tendo, tá? Então, assim, a gente chama um pouco a atenção de que isso é importante porque você ter um processo avaliativo, né, para o aluno, ele acaba ficando muito nervoso, ele acaba ficando desgostoso, né, com uma perspectiva punitiva. Se a gente considera a avaliação como algo que tenha uma categoria didática mesmo, né? Então eu vou conseguir, eu enquanto aluno, eu vou poder aprender a partir dos meus erros. Então responder aquela prova, ela não vai ser algo que seja muito punitivo. Então a gente vai ter que tentar, na medida do possível, elaborar essas questões para que elas não tenham um efeito psicológico negativo, né? Mas sim que ele seja autorregulador para o aluno, que ele seja potencial nessa direção. E aí a gente traz um exemplo aí dessas recomendações, né? Vejam, qual é isso? Esse exemplo está lá no nosso material didático. O diamante, tudo bem que essa questão aqui ela é uma questão objetiva, né? Mas as mesmas, algumas delas cabem aqui na nossa informação, né? Nas nossas recomendações. O diamante é um dos minerais mais preciosos, é transparente, o mais duro de todos os metais, dos minerais. Ao lapidá-lo, se obtém um brilho espetacular, o que aumenta a sua beleza. Devido à sua grande dureza, é empregado para cortar vidro e outros materiais muito duros. Assinale a alternativa que indica a propriedade do diamante adequada às finalidades apresentadas no texto. Então, vejam, o texto aqui, ele traz informações sobre a qualidade, tá? Então, esses itens a serem colocados aqui, né, os descritores, eles vêm nessa direção de tentar usar o texto como uma fonte de informação para o aluno. E aí a gente vai pensar em algumas reflexões que a gente poderia pensar na hora que eu vou corrigir essa prova, né? De novo, sempre lembrando que a gente está considerando ela como uma categoria didática, né? Ela vai nos ajudar a refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem, não só nós, enquanto professores, que vamos refletir no processo de como a gente chegou a ensinar determinado conteúdo e como o aluno aprendeu com o processo de aprendizagem, então, assim, ele é autorreflexivo para nós dois, né? Tanto para nós como professores, como para eles como alunos. Então, quais seriam as reflexões que a gente traz para a gente poder pensar nisso, né? Primeiro, a gente vai estabelecer critérios para a correção de cada questão, tá?
E aí lembra do nosso plano da prova, né, que a gente mostrou no final da aula 1. Então a gente vai ter esse plano para a prova, e aí a gente vai ter quais são os critérios que a gente vai pensar na correção de cada tópico, né. É, um outro aspecto a ser considerado é apresentar uma relação entre as notas e o percentual de resposta correta, né, na hora que a gente estiver conversando com os nossos alunos, né. Se a gente mostra que nós tivemos um índice, né, isso aí até acho que estatisticamente vários projetos ou pesquisadores que trabalham com as avaliações em larga escala consideram isso, né. Se eu tenho lá, sei lá, 4 perguntas que eu estou colocando na prova discursiva, dessas 4 perguntas, a 3 é a que tem o maior percentual de notas baixas, né, então me indica que essa questão 3, aí eu vou olhar lá o meu plano de prova, vou ver quais são os conteúdos, qual era o meu objetivo, então ela está me indicando, enquanto professor, de que talvez tenha tido alguma lacuna nesse processo, talvez os instrumentos que eu utilizei, talvez os exemplos que eu abordei para trabalhar aquele conteúdo não tenham sido tão adequados, já que uma boa parte dos nossos alunos tiraram nota baixa nessa questão, né, então assim, pensar um pouco nisso daí. A gente ter também um pouco de considerar, né, de consideração, de que as respostas dos alunos sejam um pouco mais amplas e flexíveis, quer dizer, elas não precisam ser exatamente a reprodução daquilo que a gente falou ou daquilo que está escrito no livro. O aluno ele tem aquela capacidade de reinterpretar, né, não é que ele vai reinterpretar de forma errada, mas ele pode usar as suas palavras para chegar no objetivo, para atender a resposta daquela questão. E uma outra reflexão, né, é quando a gente está corrigindo, para a gente poder corrigir a mesma questão de todas as provas. Então, se eu tenho 4 questões, tenho 50 alunos, eu vou corrigir primeiro toda a primeira questão de todo mundo, porque aí eu vou poder, inclusive, ver quais são os aspectos comparativos de uma questão para outra, para depois passar para a segunda questão e assim por diante, né. Um outro ponto também que a gente sempre gosta de lembrar é a questão do anonimato, né. Na hora que você está corrigindo, talvez não pensar em olhar muito quem que é o aluno que você está corrigindo a prova. Primeiro corrige tudo para depois você ver qual é a nota final, né, daquele aluno, né. Usar uma escala de 0 a 10 para poder descrever os níveis das respostas dos estudantes, né. Esses níveis vão estar relacionados aos estágios de qualidade das respostas, a gente vai já ver um exemplo sobre essa questão dos níveis das respostas. A gente tenta relacionar parâmetros quantitativos e qualitativos, quer dizer, eu vou usar esses diferentes elementos de como que o meu aluno está respondendo essa questão, e compartilhar os resultados com os estudantes e com os pais dos alunos, tá? Aqui eu trago um exemplo. Veja, aqui nesse exemplo 2 eu estou com o meu plano da pergunta, tá? A minha pergunta seria a questão número 8, né? Aí eu trago meus objetivos, calcular a concentração de nitrogênio em miligrama por litro em uma amostra de água a partir da relação molar entre o nitrato e o nitrogênio. Então, um objetivo é esse. O segundo objetivo é explicar as propriedades de substâncias a partir da estrutura. E aí, em termos de conteúdo, eu vou estar esperando que meu aluno possa mobilizar fórmulas químicas, lei de proporções constantes, concentração das soluções, modelos de ligações químicas, poluição e tratamento da água. Então, como é que eu posso elaborar essa pergunta, né? Então, esse é meu plano, a minha pergunta elaborada foi essa. Em águas residuais, a matéria orgânica, que contém nitrogênio biodegradável, em compostos mais simples, de acordo com essa sequência aqui. Então, eu trago
uma frase que está trazendo um contexto e aí trago a reação química, que são dados nos quais o aluno vai precisar. Um dos principais poluentes da água é o nitrato. A legislação proíbe que a quantidade de nitrogênio proveniente do nitrato exceda 10 miligramas por litro. Então, toda essa questão aí, ela é o meu contexto, onde eu tenho dados nos quais o aluno vai ter que considerar esses dados e essas informações que estão ali presentes para ele poder responder. Então, a minha primeira pergunta, item A, se relaciona ao meu objetivo que está ali previsto, né? Em uma amostra de água coletada em uma torneira doméstica, foi encontrada uma concentração de nitrato igual a 62 miligramas de NO3- por litro. Determine, então veja, eu tenho esse enunciado e aí eu tenho a solicitação que eu quero do meu aluno, né? A chamada da questão. Determine se a amostra é apropriada para o consumo. Então, para que eu saiba que ela é apropriada pelo consumo, eu vou precisar também ver a legislação, né? Então, o dado que está lá que não pode exceder é algo que eu tenho que considerar. E aí, veja, eu deixo claramente o que eu quero, né? Quais são a profundidade da resposta que eu quero. Eu quero que o aluno apresente os cálculos e, se necessário, use a relação de massa molar. Então, eu estou informando isso aí, que é a profundidade do que eu quero. Então, esse item está relacionado com o primeiro objetivo específico. O item B, né, que é explicar a propriedade das substâncias, me diz o seguinte: uma das formas de remoção do nitrato é o uso de bactérias heterotróficas, que, sob condições especiais, transformam o nitrato em gás nitrogênio. Com base na geometria e na polaridade das moléculas, então aqui é onde eu estou pedindo, né, dando as condições do que eu quero que ele responda, né, a profundidade do que eu quero. Eu dou essa informação e eu quero que ele use a geometria e a polaridade, né, de 2 tipos de moléculas. Explique, aí vem o enunciado, né, o que eu estou pedindo. Explique o comando, né, que é assim que a gente chama, o comando da questão. Explique por que, em condições ambientes, o NH3 se dissolve melhor do que em água do que o nitrogênio, né? Então, veja, eu estou dando todos esses dados ali para eu poder considerar. E aí eu trago uma chave de resposta, uma chave de correção para cada questão, para a letra A e para a letra B. Então, para a letra A, eu estou considerando, né? Veja, eu considero 4 pontos e o outro eu estou considerando como sendo 6 pontos. Então, o aluno vai tirar 4 pontos quando ele faz o cálculo e justifica corretamente. Eu considero como 3 pontos se ele justificar os cálculos e concluir corretamente, né? Eu coloco 3 pontos também se ele expressar corretamente a relação estequiométrica e ele acertar a justificativa, mas ele erra o cálculo. Então, eu não jogo tudo fora, porque na hora que o meu aluno for verificar isso daqui, eu vou estar explicando para ele que por que eu dei 3 pontos. Ele errou o cálculo, mas ele conseguiu chegar nesse caminho todo inicialmente. Eu dou 2 pontos se ele expressar corretamente a relação estequiométrica, acertar o cálculo, mas fazer uma justificativa errada. Porque o importante nesse caso aqui, para o meu objetivo, é que ele possa determinar, né? Lembra, vamos pegar aqui né? Ele possa calcular. Então, o meu objetivo é realizar o cálculo. Deixa eu colocar meu rosto de novo para poder vocês me verem. Tá. Ok. Então, eu dou 1 ponto se ele expressar corretamente a relação estequiométrica, porque isso para mim é o básico, ele tem que saber estequiométrica, a relação estequiométrica, mas errar no cálculo e na justificativa, né? Então, estou dando 1 ponto para estequiometria. 1 ponto se ele não expressar a relação estequiométrica, errar no cálculo, mas acertar na justificativa, né? Então, também estou fazendo isso.
Na chave de correção para o item B, né, que são o item B vai valer 6 pontos, eu estou dando, lembra que é a parte da explicação, né? Então, ele tem um nível de complexidade muito maior do que a outra questão. Então, se ele expressar a geometria e a polaridade, né, das duas moléculas e relacionar a polaridade dessas substâncias com a solubilidade em água, ele ganha 6 pontos. Se ele expressar a geometria, né, seja uma forma de indicação ou seja pelo desenho, né, das duas moléculas. E a polaridade, né, só indicando o momento de dipolo do nitrogênio e da amônia, eu dou 4 pontos. Né? Ele não está explicando, ele só expressa em termos de símbolos. Né? Se ele expressar a geometria, né, fazendo a indicação de uma forma de um desenho, né, aquele desenho que a gente tem da geometria, e a polaridade com o momento do dipolo, isso, e a polaridade, aí ele vai ter 2 pontos. Não me lembro porque que eu coloquei isso daqui. Ah, não, aqui é ou, né? O primeiro é se ele expressar os dois, tanto a geometria como a polaridade dos dois, do nitrogênio e da amônia. Aqui do 2 não, é se ele expressar a geometria e a polaridade de um dos dois, ou só do nitrogênio ou só da amônia. Se ele expressar a polaridade da água relacionando com a regra da solubilidade, né, semelhante dissolve semelhante, então 2 pontos, porque também é um dos aspectos, né? Porque lembra que a gente colocou lá que ele tem que usar como base a geometria e a polaridade, e aqui ele não está usando a geometria, ele está usando a solubilidade. E 1 ponto se ele citar apenas a regra da solubilidade, sem a polaridade da água ou vice-versa, né? Então, veja, eu tenho, né, recapitulando aqui, eu tenho meu plano, né, dos objetivos, os conteúdos. Eu organizei a minha pergunta discursiva com 2 itens, né, que estão totalmente relacionados aos meus objetivos e conteúdos, e aí eu vou montar uma chave de correção para cada uma delas. E isso aqui eu tenho que comunicar para os meus alunos, para ele poder conseguir acompanhar o processo como um todo, tá? Então, vamos aqui para a parte da avaliação de atitudes. Lembrando que assim, a gente não só avalia conteúdo e procedimento, mas também as atitudes, né, as posturas que os alunos têm diante de um determinado conhecimento químico, né? Então, isso daí também acontece. No ensino de química, a gente considera que esses conteúdos, que a gente chama de conteúdos atitudinais, se vocês lembrarem, a gente falou sobre isso lá em Instrumentação para o Ensino de Química 1, eles vão ter, assim, alguns exemplos desses conteúdos atitudinais. Ele vai estar relacionado ao desenvolvimento da capacidade de valorização da ciência como uma construção humana, né, em um contexto social, né, histórico, né? Então, assim, são aspectos que a gente vai estar abordando enquanto atitude. E aí lembrar que todo o conteúdo que a gente vai estar trabalhando, ele tem realmente um potencial educativo, né? E ele vai estar vinculado no desenvolvimento de atitudes dos nossos alunos, de valores, e que esses vão estar dirigidos a uma postura cidadã, né, ao olhar para o meio ambiente, ao respeito para a diversidade, né, ao cuidado com a saúde, à convivência com o outro, a posição dele com relação à ciência e à tecnologia, entre tantos outros. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma escala de Likert, né? É o exemplo 3 que está lá no nosso material didático. Né? Marque com um X para cada enunciado a sua opinião.
Na escala que vai de 0 a 5, 0 deverá ser marcado quando você estiver menos de acordo e 5 quando você estiver com maior concordância, né. Então veja aqui, a gente vai ter determinados enunciados e ele vai estar, eh, mais ou menos, né, de acordo com aquela postura. Então veja os tipos de enunciados, eu não vou ler todos, mas eu vou pegar só alguns. O trabalho experimental ele é importante para aprender química. Ele pode estar de acordo, ele pode não estar de acordo, mais ou menos, né. Eu não gosto de trabalhar no laboratório com outros colegas, né, então assim, é uma postura dele um pouco mais, individualista, então assim, a posição um pouco mais, de gostar, não é individualista o termo, mas de gostar de trabalhar sozinho, né, de não ter a ideia de conviver com o outro. Então, você vai tendo, né, algumas características da postura do aluno. Mas você pode elaborar inúmeros tipos de escala com relação, por exemplo, à a avaliação do conteúdo. Ah, para a prova, atividade tal, eu me saí muito bem, né, eu gostei da atividade tal. Ah, eu não tive muita intervenção, muita proximidade com o conteúdo tal. Então, assim, você pode elaborar uma escala relacionando com o que você trabalhou, o que que ele achou, o como que o aluno se portou diante dessas diferentes atividades que você propôs na sala de aula, né. Então isso aqui é mais ou menos um exemplo que a gente teria, tá. Então eu acho que é um pouco isso que eu tinha para trazer para vocês na aula de hoje, né. Eu vou deixar esse material para vocês na página, e aí eu espero que a gente possa, ir continuando nessas atividades, tá bom? Um grande abraço a todos e sigamos em frente.